Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cobertura da 49ª Mostra Internacional de Cinema. E hoje a gente vai falar sobre mais filmes que eu assisti. Não se esquecem de se inscrever, dar um like nesse vídeo. Então é isso pessoal, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O Mundo do Amor, da diretora eu não sei falar. Yoon Ga-eun, eu espero que eu tenha falado certo. É um filme sul-coreano em que a gente vê uma jovem lidar com alguns eventos traumáticos do passado, a sexualidade dela, alguns aspectos de romances da vida dela. Uma das coisas que eu mais curti nesse filme foi como que ele traz a história de pinguim em pinguim. Não precisa falar pra você direto o que tá acontecendo. Ele às vezes vai mostrar um detalhe, te dando pistas sobre o que pode estar acontecendo. A personagem principal, ela recebe alguns bilhetes de um certo personagem que você não sabe quem é. Ele sabe criar esse mistério, ele usa isso de uma maneira bem interessante, bem impactante mesmo. Ele trata com bastante delicadeza. A gente vê que a personagem principal, ela tem uma alegria dentro dela. A gente também vê como que tem alguns eventos do passado que ela quer esconder, que ela não lidou muito bem, e isso acaba transbordando. Satisfação, da diretora Alex Burunova, que é um filme que trata sobre assuntos que são bem difíceis, bem complicados, relacionamentos tóxicos, abuso, e ele lida com isso de uma maneira que é bem interessante, em que ele envolve isso com música. A personagem principal, ela tem uma relação com a música, instrumentos musicais, som, acaba gravando diversos barulhos que ela acaba ouvindo, como carros, ar-condicionado, chuva. A diretora usa isso de uma maneira bem interessante, porque é imersivo, você assiste o filme, você sente que o som ele tá à sua volta. A história musical também é muito bem contada, porque o filme ele é dividido em duas partes, o passado e o presente. O presente dela é esse momento extremamente triste em que ela lida com esse relacionamento que não é legal, ela não é valorizada, e também um evento traumático, por causa de um evento traumático que aconteceu. Então nesse presente a gente não tem muita música, e daí no passado, em que ela já tinha mais esperança, a gente vê uma presença muito maior desse aspecto musical. Achei isso uma maneira muito bonita de contar essa história. Eu conversei com a diretora e foi uma conversa muito legal. Vocês podem acessar, né? Tá aqui já disponível na minha página. Acho que uma das únicas coisas que eu não curti muito sobre o filme é como que às vezes ele desacelera muito, especialmente na metade. Só que eu acho que o filme ele termina de uma maneira bem bonita e também acaba se tornando uma história sobre liberdade. White Snow, do diretor Praveen Morkali, é um filme da Índia que conta a história de um jovem que acaba sendo preso por causa de um filme que ele fez e contra com os valores da comunidade onde que ele vive. E a mãe dele acaba saindo em busca, em uma jornada, para exibir esse filme proibido do seu filho. Uma história bem fascinante, porque conta sobre como que a gente tem uma censura, né? Ele acaba se tornando um microcosmo de muitas coisas que a gente vê hoje em dia, seja no cinema, em alguns casos, seja em produções, né? Em que a gente vê, talvez no YouTube, redes sociais. E também um dos fatores que me atraiu para a história desse filme é o fato de que ele ser sobre contar histórias. O filme que esse jovem acaba fazendo conta sobre a história do nascimento dele em um dia de neve, por isso que o filme chama White Snow. Só que daí, quando que as autoridades acabam percebendo, né, esse filme, eles acabam indo contra, prendendo ele, e a gente acompanha a mãe dele, que acaba indo até um pouco à beira da sanidade. Eu gosto bastante das atuações. O filme ele é bem curtinho e eu acho que ele utiliza esse tempo de uma maneira muito boa, e o final dele é extremamente de arrepiar. Eu não acreditei quando que eu vi esse final, e é um filme que eu curti bastante. Depois, A Névoa é um filme argentino dirigido por Martin Sapia, que conta a história de um homem que acaba saindo do seu local de trabalho em uma jornada pelo seu passado. Você vê que é uma história que é bem simples, e é um filme que ele acabou me decepcionando um pouco, porque mesmo que eu goste bastante da fotografia, da atuação principal do ator, né? Ele é muito boa, só que eu achei que ele foi extremamente parado, e eu achei que ele acabou não tendo muito o que falar. O
protagonista tem um monólogo que eu achei bem interessante, em que tudo é colocado na mesa, a gente vê os sentimentos dele, porque ele não fala muito, tem poucas linhas de diálogo, e tem uma cena também que envolve desenhos de plantas, que eu achei bem interessante. Mas tirando isso, eu achei que o filme ele podia ter oferecido muito mais. Como Fotografar um Fantasma é o novo curta do Charlie Kaufman, que vocês devem conhecer por filmes como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e o meu favorito, que é Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E nesse curta a gente vê dois jovens que acabam morrendo, se tornando fantasmas, e vagam por uma cidade tentando lidar com sentimentos e o que eles passaram. A fotografia desse filme é simplesmente fantástica e ele apresenta um mundo que eu queria saber mais sobre. As atuações dos protagonistas são muito legais, principalmente da Jessie Buckley. Ela vive essa jovem que teve uma briga com o pai dela e daí ela acaba entrando em uma festa que não era o lugar para ela estar e ela acaba falecendo e ela acaba vagando, tirando fotos, né, de outros fantasmas, outras pessoas, né, que talvez estão nessa mesma situação que eles. E tem uma mensagem que é bem interessante. Não é aquele tipo de mensagem direta que é dada pra você, você tem que interpretar. Eu acho que é muito legal que cada pessoa vai ter uma interpretação diferente depois que assistir. O sentimento de seguir em frente, de abandonar o passado. Palestina 36, dirigido pela Anna-Marie Jacir, eu espero que eu tenha falado isso corretamente, acompanha a Palestina em 1936, quando que eles lidam com a ocupação britânica. Claro, ele fala sobre assuntos que são muito importantes, né, atualmente, em que eles me fizeram, né, odiar muito o povo britânico, né, daquela época, que causaram simplesmente um baita caos na região. A gente vê esses conflitos e a gente vê como que esse Império Britânico acabou tomando essas terras deles, forçando eles a provar para onde que eles estavam indo, né, esses passes que eles deviam mostrar para o governo, né, os moradores palestinos mostrar para o governo, para eles poderem ir para outros lugares, as violências, a resistência que acabou se formando. E é um filme que é bem fascinante de ver e é um filme histórico. O único problema com esse filme, eu acho que talvez faltou um protagonista mais forte assim. Cinema Jazire é um filme da Turquia em que a gente acompanha uma mãe tentando procurar o seu filho em um sistema que segrega as mulheres. É um tipo de filme que é bem difícil de se ver, porque essa personagem ela acaba tendo que se disfarçar como um homem para conseguir entrar em lugares que ela não conseguiria entrar como uma mulher. E é aquele tipo de coisa que é de partir o coração, de que é o tipo de coisa que existe no mundo hoje em dia. A gente vê essa protagonista que passa pelo filme, você consegue ver que ela tá passando fome, dor, desespero em busca dessa criança que ela tá procurando. Ao mesmo tempo, a gente também acompanha uma criança nesse lugar que é o título do filme, né, Cinema Jazire, em que a gente também tem uma comparação bem interessante em que a gente vê a protagonista que tem que se vestir como mulher, sobreviver, conseguir achar essa criança, e a gente vê também no Cinema Jazire esse homem que acaba se vestindo como mulher mais para uma produção artística, para agradar os clientes desse lugar, e só que lá também ele acaba passando por certos abusos, também envolve outras crianças que moram lá, tendo alguns paralelos bem interessantes. Meio que o filme se torna um pouco monótono nessas transições entre uma metade da história e outra. Apolo de Dia, Athena de Noite é um filme turco dirigido por Emin Yildirim, que conta sobre uma jovem que acaba indo para a Grécia em busca da sua mãe, só que tem uma coisa, ela tem a habilidade de ver fantasmas. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, claro, a gente tem diversas histórias sobre fantasmas hoje em dia, só que ele conta essa narrativa de uma maneira que é bem original, bem diferente, em que a gente vê esses fantasmas que, de início, eu não tinha ideia que era fantasma. Eu acabei vendo sem ver a sinopse e acabou bem me surpreendendo quando que a gente vê cenas anteriores acabam levando um contexto completamente diferente. E ele vai comentar sobre... É claro, né, eu também falei sobre um outro filme sobre fantasmas que também fala sobre essa mensagem de seguir em frente, que nesse filme é simbolizada pelo mar. E a protagonista, ela também está em busca da mãe dela,
em que a gente vê que tem uma dor bem grande dentro dela e esses fantasmas acabam ajudando ela nessa jornada. E também a protagonista, ela é bem fechada, ela é bem voltada para dentro, ela tem um sentimento de angústia que acaba fazendo com que ela não consiga se relacionar com outras pessoas. Ainda é Noite em Caracas é um filme da Venezuela dirigido por Mariana Rondon, que conta a história de uma jovem que tem que lidar com as situações extremas de violência na Venezuela em 2017. A casa dela foi tomada por uma mulher que é dona de uma resistência e ela acaba indo para a casa da vizinha que recentemente perdeu a vida. E ela também acaba encontrando um amigo que também já sofreu nas mãos do governo. Um filme que é extremamente difícil de se assistir, porque a gente vê toda essa violência, todos esses problemas, essa zona de guerra que o país está passando. E nós acompanhamos a personagem principal quando que ela tenta escapar e usando através de meios que são extremamente peculiares e que uma pessoa comum, né, em situações normais, não faria, né, de tão absurda. Claro que eu não tô falando para não dar spoiler caso vocês assistam o filme, né, mas é aquele tipo de coisa que corta o coração de ver. E eu acho que o filme ele acaba sendo bem curtinho e eu queria ter visto um pouco mais, especialmente porque ele revela uma coisa no finalzinho que eu queria ter visto um pouco mais as consequências emocionais dela. Mas tirando isso, eu acho que é um retrato bem trágico. Mas pessoal, eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de cobertura da 49ª Mostra Internacional de Cinema. E não se esqueçam de se inscrever, dar um like no vídeo, comentar pra me falar o que vocês estão achando, alguma recomendação de filme pra eu assistir. E é isso pessoal, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!